Agora deixa eu fazer uma pergunta, vamos voltar aqui, descendo novamente. Amém? Estava lá no terceiro andar, agora voltei para o primeiro, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma pergunta essa noite. Quem está sem Bíblia, só levante a sua mão, que o diácono vai providenciar uma Bíblia para você. O importante é você não ficar sem Bíblia, porque se você ficar sem Bíblia, amado, querido, amadinho do Senhor, você vai fazer assim, ó. Vai boiar. Está todo mundo com Bíblia? Glória a Deus. Aí dá um glória a Deus aí, está todo mundo com Bíblia. Eu sei que uma palavra como essa que eu dei agora não é a palavra que todo mundo quer escutar. Mais ou menos quando o profeta chega para você e fala assim: olha, tem uma mensagem de Deus, senta que o negócio vai ficar feio para o teu lado. Mas eu quero que você se alegre, porque eu tenho convicção de uma coisa: nós como igreja fazemos parte dessa nova voz, que vamos fazer a diferença em nome de Jesus. Eu creio, eu oro e sei que está para chegar uma geração de uma igreja unida, de uma unidade de igreja, que se reúne para orar, que se reúne para buscar os interesses do céu, que não senta para buscar vantagem própria, mas para buscar vantagem em relação ao reino de Deus. Eu tenho certeza disso, e por isso, e hoje que eu vou revelar para você, amado, que Deus mandou eu pregar sobre Neemias, porque Deus está pregando sobre restauração e reconstrução, e é o que Florianópolis vai viver, uma fase de restauração e reconstrução. Mas eu, na minha humilde situação, aplicando devocionalmente essa noite, me coloco na posição de Neemias e pergunto: onde está a equipe que está disposta a restaurar os muros da cidade de Florianópolis e fazer a diferença em nome de Jesus? Põe a tua mão para cima aí, dá uma glória a Deus aí que eu quero te escutar em nome de Jesus. Neemias capítulo 4, estamos na nossa penúltima ministração sobre Neemias. Neemias, capítulo de número 4, verso de número 1. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga base. Glória a Deus. Vamos lá. Neemias, capítulo 4, verso de número 1, diz o seguinte: tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército da Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra em um só dia? Renascerão acaso dos montes e do pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o amonita e disse: ainda que edifiquem vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Verso 4, oração de Neemias: ouve, ó Deus nosso, pois estamos sendo desprezados. Cai a sua afronta sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojos de uma terra de cativeiro. Não lhe encubras a iniquidade, não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que lhe edificam os muros. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios e os amonitas e os asdoditas, que há reparação dos muros de Jerusalém, e avante, e já começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar a Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos a guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra e pedir que ela possa penetrar no coração da tua igreja de uma forma poderosa e especial, para que possamos verdadeiramente botar em prática tudo aquilo que for ministrado, para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome que oramos. A igreja diz. Então erga a sua mão direita o mais alto que você puder comigo e repita assim: eu não vou sair, mas de jeito nenhum do mesmo jeito que eu entrei, mas eu vou sair moldado, edificado e transformado pelo Espírito Santo de Deus. Agora levanta bem a sua mão e bate na mão do irmão que está do seu lado e fala: yes! Aplauda o Senhor, porque é para Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu estou alegre, mas triste ao mesmo tempo.
Alegre porque eu estou vendo o manifestar da palavra de Deus na vida de cada um que aqui está. Triste porque é a penúltima ministração de Neemias. Fala assim, mas não se preocupe, quando você menos esperar, Neemias vai voltar. Amém? De Neemias vamos para Ruth, vamos para Esdras e vamos fazer uma volta na palavra de Deus. E quem ama a palavra de Deus, diga amém aqui. Deixa eu escutar se você ama a palavra de Deus. Então eu quero saber onde estão os rouxinóis que vão cantar hoje para ganhar o seu alimento. Onde estão os serafins da igreja que estão aqui para glorificar o nome do Senhor. Sacode a pessoa que está do lado e diga assim, ânimo! Você está aí? Eu quero falar a respeito de algo tremendo do capítulo de número 4 de Neemias. Este homem já organizou, quero deixar claro, os muros não estão completamente levantados, as portas não estão completamente edificadas. Para você ter uma ideia, meu amado e minha amada, do capítulo 2 até o capítulo 4 que nós estamos lendo, capítulo 2 e 3 inteirinho, é só a estruturação, o planejamento da montagem dos muros e da porta. Nada estava montado. As coisas começam a funcionar no capítulo 4. Neemias coloca como se fosse um croquis, coloca como se fosse um projeto, mostra, vamos edificar esta e esta porta, esta e esta casa, vamos passar por essa torre, a torre do forno, vamos para essa torre alta, vamos para o muro largo, vamos passar por essa parte, vamos edificar a casa do sacerdote, esse vai ser o trabalho, essa vai ser a estratégia, pensam, glória a Deus. E aí, Neemias começa a botar a mão na massa com a sua equipe, capítulo de número 4. E aí que eu quero falar uma coisa para você, meu amado. Quando os cristãos estão só no papel, estão só no planejamento no papel, você não vê muita manifestação do sobrenatural. Você vê sim, algo no seu espírito, o Espírito Santo falando para você, faça desse jeito, faça daquele. Eu digo isso porque quando eu estou ministrando e faço um esboço, quando eu estou sentado na minha mesa, estou fazendo o esboço, alguns risquinhos na Bíblia, para cima, para baixo, nada muito pesado. E eu estou escrevendo aqui, e o Espírito Santo está falando. Quem já preparou o esboço sabe o que eu estou falando. E aí você sozinho fica, meu Deus, olha que eu sou isso aqui na igreja, pegar fogo, o negócio é pegar. E tu vai lá e parece, a primeira pessoa que é ministrada é você, e você está fazendo o esboço, você começa a orar em língua, você começa a ficar cheio do Espírito Santo, e você tem que parar, e você tem que dar um glória a Deus, você tem que respirar, você fala, meu Deus, eu nunca vi isso, eu estava ali. Eu sou assim. Espero que você seja, profetiza, você vai ser em nome de Jesus. Você começa a, não pode ser, pega outra Bíblia, coloca em cima, vê outra versão. Meu Deus, eu não vi, isso aqui estava aqui, como é que estava aqui, eu nunca vi. Meu Deus, Mazanza, olha isso aqui. E aí o Espírito Santo começa a falar com você, e você começa a ficar cheio, e você faz planejamento. E se você não tiver um gravador, 90% daquilo que está falando ali, se perde. É tanta informação, que tu fala, peraí, para, o Espírito Santo, para, deixa eu pegar um gravador. Vamos começar, A, B, C, vai. Porque tanta coisa que vai, tanta coisa. O meu telefone, o gravador do meu telefone está esgotado a memória de tanta anotação que tem. Tem 1 ano e meio de anotação meu telefone. E aí você tem que anotar. Mas muitas vezes, quando você chega na hora para ver ali, na hora do quero ver, parece que a coisa não vem do jeito que você tinha planejado. E você fala, papai, fala aí. E aí eu digo, eu preciso muitas vezes botar as coisas no papel. Porque se eu não botar as coisas no papel, se perde. Cristão que é cristão tem que botar as coisas no papel. Tem que fazer um planejamento. Tem que fazer um antes. Tem que se planejar, sim. Tem que botar no papel, sim. Não só na parte do reino de Deus, mas planejamento de vida, planejamento estratégico, algo específico. Quando você coloca no papel, é ali que a tua fé é atiçada, porque ali ainda não há manifestação do inimigo, mas já há manifestação do Espírito Santo de Deus que fala assim, eu vou fazer assim, as coisas vão acontecer desse jeito, lá na frente vai ter barreira, mas eu vou te animar, fica tranquilo. Então eu quero aqui essa noite te lembrar uma coisa. Na escrivaninha da tua sala, tem uma gaveta com papel branco ou folha de caderno. Ali estão prestes a serem escritos
os próximos anos e as próximas bênçãos que Deus derramará sobre a tua vida em nome de Jesus. Porque quando você começa a executar o plano, que o diabo vem contra você, o Espírito Santo fala: fica tranquilo, eu não falei para ti lá no teu quarto, enquanto tu escrevias que eu ia fazer? Então tu descansa, porque o inimigo só está tentando te intimidar, porque na verdade a bênção eu já coloquei na tua mão em nome de Jesus. Honrem, você nunca escutou um pastor falar isso, mas eu vou falar: honrem as folhas de papel que estão largadas dentro da sua casa. Ali podem estar escritas as suas próximas vitórias, bênçãos e aquisições do reino de Deus. Ali pode ser o maior instrumento de fé na tua vida. Você pode se sentir fraco, mas quando você pega aquele papel, meu Deus. Há 2 anos atrás, Deus deu uma palavra na vida da pastora Ivanilde, na minha vida. Sabe onde é que está essa palavra? Dentro da minha carteira. Deus falando que ia me sustentar. Por isso que eu botei na carteira, porque quando eu abro a carteira não tem R$1 nela, tem o papel da promessa. Estou falando sério, irmão. E aí eu abro e digo: meu Deus, mas lá dentro tem o papel da promessa. Aí eu abro o papel: não temas, meu filho, porque eu sou contigo, eu te sustentarei, eu te guardarei. Eu digo: aleluia. Deus tem muita coisa para falar no teu coração e na tua vida. Mas a minha pergunta essa noite é: onde estão as tuas folhas? Onde estão os teus papéis? Deus gosta de escrever. Olha aqui. E não é só isso, Ele tem outros livrinhos lá em cima que se chama Livro da Vida, que está escrito tudo que tu faz. E Ele tem um outro livro que tem 7 selos, que só Cristo, que é o Cordeiro, que é digno de abrir o livro. Onde estão as tuas anotações? Te desafio a uma coisa, amado do Senhor, e como pastor da tua vida eu me sinto na liberdade de falar para você. Desculpa falar, mas eu como pastor digo isso para você. Se você é membro do Ministério Impactar, escuta pregações do pastor Tiago Andrade, não tem um caderno de anotação, meu irmão, você está por fora. Você se lascou. Não vem me dizer que você consegue pegar toda a palavra, que você está mentindo. Você vai dar glória a Deus aí, o cara vai perguntar: o que o pastor falou? Não sei, mas todo mundo deu glória a Deus, eu estou dando glória a Deus. Amados, pode ser a pessoa, a primeira vez que ela sobe no altar para pregar. Meus discípulos direto, quando estão em cima do altar para pregar, eu estou com uma caneta, no mínimo com a caneta na Bíblia, riscando. Porque eu sei que quem está em cima do altar é só uma pessoa, mas ela é instrumento do Espírito Santo, que é o mesmo que está em mim, é o mesmo que está na pessoa, que vai falar para mim aqui embaixo. Então, amados, se você é cristão, e como discípulo do pastor Tiago Andrade, eu vou te incentivar essa noite. Amanhã, na primeira hora, compre um caderno para anotar as ministrações. Sabe, infelizmente, é uma doutrina errada que é colocada nas igrejas, que você não precisa de caderno. Não precisa de caderno. Irmão, para de graça. Para de graça. Eu costumo anotar tudo. Tem livro aqui meu que é só de anotação, que eu não consigo mais nem ler na Bíblia, que eu tenho que pegar outra Bíblia para ler, pra você ter uma ideia. Tanto rabiscado que fica. E não é coisa que eu estudei, são ministrações. Porque eu sei que o Espírito Santo está falando, e naquele momento ele pode falar algo importante para mim. Sabe por que eu digo para você? Eu vou falar uma coisa para você. No Impactar, você vai escutar que você vai vencer, sim. Mas vai dizer que você vai vencer, porque dentro de você há pedras afogueadas que serão depositadas no trono de Deus diariamente. Aí você vai dizer: o que é pedras afogueadas? Eu vou explicar, se você não tiver caderno, bau. Eu vou dizer para você que existe uma trindade satânica nesse texto, que vai tentar contra mim e contra a tua vida, e as estratégias deles, e as atitudes que eu preciso tomar para alcançar a vitória. Mas, se não tiver um caderno, eu não vou anotar. Aí você tem outra opção. Com o CD bem penteca e só escuta: você vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer, vai vencer. Eu gosto, minha esposa gosta. Aleluia.
Mas ela anota. Olha lá, olha a caneta dela na mão lá. Ó. E se não anotar, o pau come em casa. Eu estou ensinando a igreja e eu quero te ensinar essa noite. Amém, igreja? Você recebe com amor o que eu estou te falando? Amém? Então eu te desafio para você crescer em Deus, para você avançar em Deus. Caderno de anotação em nome de Jesus. Não preciso nem falar de Bíblia, né? Amadinho do Senhor. Amém? Então, aqui no capítulo 4 eu consigo enxergar uma coisa. Até o capítulo 4 as coisas estavam no papel. Agora a coisa é para valer. E eu quero profetizar algo na tua vida. Quem sabe até ontem as coisas da tua vida estavam no papel, mas a partir de hoje a coisa começa a ser para valer em nome de Jesus. Vai sair do âmbito teórico, vai entrar no âmbito prático na tua vida em nome de Jesus. E receba isso, porque a partir de hoje começa a girar uma roda na tua vida, que é a roda das bênçãos que Deus tem para a tua vida, para a tua casa em nome de Jesus. Você está aí? Vamos lá então, verso de número 1. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos um muro, ardeu em ira e se indignou muito, escarneceu dos judeus. Aqui volta a falar a figura de Sambalate. Repita comigo, Sambalate. Parece um cachorro pagodeiro, né? Sambalate, mas não é. Sambalate. Este homem volta a aparecer no texto. Esse homem se juntou com outros 2 fariseus, eram 3: Sambalate, Tobias e Gesem. Quando estavam no âmbito teórico de que Neemias iria chegar para edificar os muros, eles falaram: balela, esse cara não vai fazer nada. Mas chega o verso, capítulo de número 4. A notícia chega nos ouvidos deles: estão começando a edificar os muros. E Sambalate, que junto com Gesem e junto com Tobias, nada mais é do que a trindade satânica, que é os 3 satanazinhos que tem ali, que é a tipificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não do lado bom, do lado ruim, que é a besta, o anticristo, o próprio capetinho, o capiroto. Sambalate, Gesem e Tobias tipifica uma coisa: Sambalate é tipificação da carne, eu já falei para você isso. Tobias é a tipificação do mundo, e Gesem é a tipificação do capeta mesmo. Os 3 vão incomodar a edificação dos muros. Os 3 vão em contra a edificação dos muros. E o diabo é uma coisa, irmão. Quando fala assim, o quê? O Santiago aceitou Jesus. Balela, daqui a pouco ele está de volta. O diabo fala. Daqui a pouco o capetinha chega nele e fala: oh, capiroto, saci, mula sem cabeça, eu quero falar uma coisa para você. Fala: o Santiago está demonstrando frutos. Aí o primeiro sentimento que o inimigo tem daqueles que frutificam, capítulo 4, verso 1: ardeu em ira. Eu quero perguntar uma coisa aqui essa noite. Tem alguém aqui que tem prazer em irar o diabo? Irar o diabo? É pegadinha? Não, é verdade. Tem alguém aqui essa noite que tem prazer em irar o capeta? Eu vou perguntar de novo, que você está com medo. Deixa eu falar uma coisa. Ele não vai puxar o teu pé à noite. Fica tranquilo. Eu vou perguntar de novo. Existe algum filho de Deus, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro, que tem prazer em despertar um sentimento de ira no capeta porque está frutificando? Ah, glória a Deus. Sabe que você tem que ser conhecido no inferno? Eu quero, sou sincero para você. Eu quero que, se tiver uma foto no inferno do principal alvo, que seja eu. Tá, sinal que eu estou incomodando muito lá embaixo. Pastor, não mexe com isso. Não mexe com isso, que a coisa pode ficar séria. Amado, eu sei que o diabo não se brinca, mas eu sei que o que está em mim é maior do que está nele. O primeiro sentimento que Sambalate sente quando recebe o recado de que o muro está sendo edificado é: ardeu em ira. Segundo sentimento, se indignou muito. Olha lá, olha o texto. Ardeu em ira e se indignou muito. Eu quero profetizar na tua vida que o diabo está muito indignado contigo. Quero profetizar na tua vida.
O diabo está muito brabo contigo. Ele está muito chateado contigo. Ele está muito irado contigo. Ele está com vontade de te pegar na esquina, irmão. Ele está louco porque você está povoando o céu. Porque você está dando testemunho. Porque um dia ele deu certo que você estava na mão dele. Mas hoje você não está na mão dele. Você está debaixo da mão do Todo-Poderoso, do Altíssimo. E ali ele não pode tocar. Terceira atitude, sentimento de Satanás. Você está aí? Escarneceu dos judeus. Alguém já escutou no seu ouvido alguém falar assim: você não vale nada, você não serve para nada, quem você pensa que você é, você não presta, você não vai conseguir. Sabe o que é isso? É o terceiro sentimento de Satanás. Ele está escarnecendo contra a tua vida e dizendo que você não vale nada. Mas na verdade quem está brabo é ele. Quem está indignado é ele. E eu quero dizer uma coisa para você, meu amado: não cai na cilada dele não. Porque quando você escutar você não vale nada, você pode ter certeza, você está dando fruto. Eu quero rejeitar e amarrar na tua vida, se existe alguém aqui, todo espírito de depressão caia por terra agora em nome de Jesus. Eu rejeito da tua vida em nome de Jesus. E saibas tu que aquela voz que tu escuta, na verdade é o diabo indignado porque está te perdendo. Na verdade eu quero dizer uma coisa: ele não está te perdendo, ele já te perdeu em nome de Jesus. Agora é interessante nesse texto que eu estou falando de sentimento satânico, mas tem muito amadinho que tem o mesmo sentimento. Entrou na igreja, está 10 anos na igreja, você entrou ontem, você começa a frutificar, o camarada vai se irar contra você, o camarada vai ficar muito indignado com você e vai começar a escarnecer. Vamos mexer umas palavrinhas e botar fofocar contra você. Quem ele pensa que ele é? Já lá na frente, o pastor vai queimar a língua com ele. Ele não presta. Não, ele não é nada. Eu quero dizer uma coisa para você que eu nunca falei. Tá cheio de gente irada, indignada, escarnecendo contra a minha vida. Mas você já ouviu aquele ditado? Só joga pedra em goiabeira que tem goiaba? Mas joga pedra em goiabeira que não tem goiaba por quê? Só se joga pedra em árvore que tem fruto. Estão falando mal de você? Irmão, teu pomar está lotado. Neemias não se importou com o que os três iam falar e iam fazer. Irmãos, e eu amo Neemias, porque o que Neemias faz com esses caras no final do livro, só para te dar uma palhinha, porque eu amo isso aqui. O que ele faz com os caras, você não tem ideia. Você está achando que Neemias é um cara light? Segura essa, varão. Repete isso comigo, segura essa. Fala assim, lá vem bomba. Não vou dizer onde é que está, só vou ler para você. Neemias falando: contendi contra eles, os amaldiçoei, espanquei eles e lhes arranquei os cabelos. Isso é para fazer com o capeta, tá? Não vai fazer com o irmão que está do teu lado aí. Quando o diabo vê os teus frutos, ele vai tentar contra a tua vida. Isso é uma lei. Não adianta você achar exceção. Isso é lei. Se o diabo está se levantando, é porque tem plano. Se o diabo está se levantando, é porque tem bênção. Se o diabo está se levantando, é porque depois desse grande levante, tem uma grande bênção de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Há muitos anos
muitos anos, a igreja tem 3 anos e meio. Há 2 anos e meio eu preguei aqui e falei assim: eu provei na Bíblia que você tem que se alegrar de estar no deserto. Muita gente prega: você está no deserto, você vai sair do deserto. Está no deserto, fica tranquilo, você vai sair do deserto. Eu falei: não, eu quero ficar no deserto, quero ir para o deserto. E eu provei na Bíblia que você tem que ficar no deserto. Então eu estou dizendo para você uma coisa: não se desespere se a luta veio, não se desespere se o negócio está feio. Fica tranquilo, porque depois disso vem o avivamento de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Verso 2: então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão por acaso dos montões de pó e as pedras que foram queimadas? 5 perguntas que o Hades faz a teu respeito. Hades não é o suco, Hades é lá embaixo. Os caras vão dizer: o pastor falou para eu nunca mais comprar suco de soja do Hades. Hades. Eu nunca vi o acento, mas tá bom. Embaixo não é inferno, porque o inferno não foi inaugurado. Não foi. O que tem lá embaixo é o Hades. Repita comigo: Hades, que é dividido em 3 compartimentos: o lugar de tormento, o abismo e o seio de Abraão. Repete comigo: lugar de tormento, abismo e o seio de Abraão. O seio de Abraão já está lacrado, porque Cristo passou por lá, inaugurou o novo vivo caminho, está todo mundo na glória, diga amém por isso. Mas lá ainda tem o lugar de tormento e o abismo. O lugar de tormento é o local onde o rico, que todo mundo fala que a parábola de Lázaro rico, mas não é parábola, é história verídica, porque na teologia você define parábola algo que não tem nome próprio, e Cristo deu o nome do camarada de Lázaro, então não é parábola, porque Cristo não ia mentir o nome do cara. Aconteceu o negócio. O local de tormento é onde o rico foi parar. E o abismo é onde o demônio, quando é expulso da terra, é o lugar que ele tem que ir. Os meus discípulos diretos, eu ensinei eles. A gente tem aula de exorcismo, irmão. Tem. E eu ensinei para eles uma coisa: quando você vai expulsar um demônio, se você ficar falando sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, ele vai te dar um baile. Mas se chegar para ele e fala assim: eu sei o segredo. Se você não ficar quieto, eu te mando para o abismo. Irmão, olha o que ele faz. Porque quando o demônio vai para o abismo, ele não pode voltar. Se tu expulsa ele, é aquela palavra: se ele sai, se encontrar a casa vazia, vem ele mais. Mas se você soltar ele aqui na terra. Agora, se você mandar para o abismo, varão, varoa, vareia, ele não volta nunca mais. Então, o que eu estou falando aqui, nesse texto, são as 5 perguntas que o pessoal que está lá embaixo faz. O capiroto faz 5 perguntas a teu respeito. 5. Está preparado para responder as 5? A primeira pergunta: quem é você, seu fraco? A segunda pergunta: quem te deu autorização para fazer o que você está fazendo? A terceira pergunta: você vai se sacrificar por isso? A quarta pergunta: vai dar conta do recado? E a quinta pergunta: vai renascer do pó? Cristo foi indagado por uma dessas perguntas. Quando Cristo está fazendo os milagres, os fariseus olham para ele e perguntam assim: com que autoridade fazes essas coisas? Percebam que ele não pergunta com que poder você fez isso. Que unção é essa? Vou te ensinar um segredo. Quando você vê um pastor operando curas e milagres, quando você vê um pastor pregando muito, você não tem que pedir para ele a unção. Você tem que pedir para ele a autoridade. Porque ele está fazendo aquilo ali não debaixo da unção, mas debaixo da autoridade. Então, você quer saber se o cara é de Deus? Pergunta para ele: com que autoridade você faz isso? Ou seja, quem é o teu pastor? Quem é o cara que pôs a mão sobre a tua vida? Quem é o cara que está te discipulando? E aí perguntam para Jesus: com que autoridade faz essas coisas? Aí Cristo fala: então também eu vou te responder com outra pergunta: o batismo de João é de Deus ou é dos homens? Aí os fariseus: não vou responder, porque se eu falar que é de Deus, os outros fariseus vão me pegar.
Mas se eu falar que é dos homens, todo mundo que está aqui vindo ser batizado por ele vai me pegar. Então eu vou fazer o seguinte, vou olhar para Jesus e vou falar, não sei. Aí Jesus fala, então também não vou te responder. Jesus é demais, eu amo esse cara. Espera aí, está me questionando, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, o batismo de João é dos homens ou é de Deus? Não sei, então também não vou te responder. Fica se remoendo com essa dúvida, seu fariseu. Posso voltar? 5 perguntas. As 5 vou repetir de novo. Primeira pergunta. Você está preparado aí? Quem é você, seu fraco? É a primeira pergunta que o inferno, que o Hades vai fazer a teu respeito. É a primeira pergunta que o diabo vai falar para você. Quem você pensa que você é, seu pecador do capeta? É isso que ele vai falar para você. Resposta. Você pensa que eu sou pecador porque você acusa, mas o meu Deus ao qual eu sirvo apagou o meu passado, escreveu tudo novo a partir de hoje, e eu estou aqui, não pela minha força, mas pela alegria do Senhor que é minha. Olha para quem está do teu lado e vê se ele está sorrindo. Se ele estiver sorrindo, ele pode responder essa pergunta. Agora, se ele estiver com cara de carranca, fala para ele, perdeu na primeira pergunta. Quem está feliz aqui, dá um glória a Deus. Dá um aleluia aí, irmão. A segunda pergunta, com que permissão você está fazendo essas coisas? Com que autoridade você está pregando esse evangelho que você está falando, rapaz? Com que autoridade você está fazendo essa obra? Aí eu vou para Paulo, que ele vai falar o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ao que predestinou, este chamou, e aos que chamou também justificou, e o que justificou também glorificou. Então, quando o diabo te fazer essa pergunta, com que autoridade você faz? Você vai falar o seguinte: olha, eu sou da autoridade daquele que me conheceu, me predestinou, me chamou, me justificou e vai me glorificar. Você quer encarar? Eu estou fazendo isso na autoridade daquele que morreu por mim, ressuscitou ao terceiro dia, está à destra do Pai. Por isso, amadinho, que agora você vai entender, porque eu vou expulsar um demônio, uma enfermidade, eu expulso do nome de... por causa da autoridade que ele me deu. Com que autoridade você faz isso? Eu faço pelo nome de Jesus. O inferno, o Hades, não falo mais nada. Você está aí? Terceira pergunta: vai se sacrificar por isso? Vale a pena se sacrificar por isso? Estamos falando de reedificação de muros, de transformação de vida. Estamos falando de reino de Deus. Você que está aqui essa noite, você que entrou por aquela porta, eu tenho a entender que você ama esse Deus e no mínimo quer se aproximar dele. Diga-me por isso. Agora o diabo te pergunta: vale a pena se sacrificar por esse Deus? Vale a pena você passar a madrugada em claro orando por esse Deus? Vale a pena você abrir a Bíblia, deixar de ver o Fantástico para ir na igreja? Não precisa nem ser crente para dizer que amém, né? Porque ver Fantástico só o sangue. Você largaria a mão dos teus prazeres para viver os prazeres desse Deus? Resposta: vale a pena, porque antes de eu pensar em me sacrificar, Ele já se sacrificou por mim. E quando eu entendo o cristianismo, eu entendo que não vivo eu,
mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu entendo que eu não vivo mais para mim mesmo. Então a minha carne morre. Sem sacrifício não há reino de Deus. E a pergunta que eu faço para você essa noite é: na tua vida cristã, você hoje, no atual momento da sua vida, está fazendo algum sacrifício pelo reino de Deus? Aleluia. Eu vou sacrificar minha coca hoje. Você está fazendo que sacrifício para o reino de Deus? Que preço você está pagando pelo reino de Deus? Não preciso pagar preço. Jesus já pagou o preço por mim. Jesus pagou o preço pela tua salvação. Agora pelas tuas obras e pelo teu galardão não pagou não. Senão o livro de Tiago não tinha sido escrito. Ou você acha que é o quê? Aceite Jesus hoje como Senhor e Salvador e ganhe para o resto da sua vida uma viagem internacional para um resort de 5 estrelas. Tudo incluso, tudo, confeitaria, shows, tudo. Este é o reino de Deus. Irmão, o islamismo prega que você vai ter 7 virgens quando você morrer. Homens, o reino de Deus fala que não, irmão. Quando você morrer, você vai ser julgado pelas tuas obras. E o diabo pergunta hoje: o que você está sacrificando por esse reino? Já falei e repito, ir domingo à noite para a igreja não é sacrifício nenhum. Isso é luxo e capricho no nosso país. Você que está vendo em casa, te amo, mas por que você não está na igreja? Acha que o teu sofazinho é bom para ficar sentado? E aí? Terceira pergunta: que sacrifício você está fazendo pelo reino de Deus? Quarta pergunta: vai dar conta do recado? Deixa eu falar uma coisa para você muito séria, que como pastor eu tenho que te alertar. Reino de Deus não tem lugar para frouxo. Não tem. Reino de Deus não tem lugar para... Existe uma expressão manezinha que fala, que eu vou dizer: reino de Deus não tem lugar para bunda mole. Não tem. Para você ser do reino de Deus, você tem que ser casca grossa, irmão. Você tem que pagar preço, você tem que orar, você tem que ler Bíblia, você tem que enfrentar a batalha, você tem que vencer os desafios, você tem que passar as provações, tem que vencer as tentações. Isso é reino de Deus. Olha a quarta pergunta. Está aqui. Vai dar conta do recado? Vai dar conta do recado de ser cristão? Vai aguentar o tranco de ser cristão? Porque não é fácil ser cristão, irmão. Não é fácil. Não é fácil. Você na igreja prega contra os prazeres do mundo. Todo dia você sai aqui, vai na esquina, tem um prazer do mundo. Você vai lá no fundo, tem um prazer no mundo. Você entra no lugar, tem um prazer do mundo. A igreja prega contra o prazer do mundo. Você tem que rejeitar, você não pode. E aí? Prega santidade no mundo que prega promiscuidade. Quero exaltar a vida de muitos jovens aqui que são heróis. Solteiros, tá aí o Xande. Solteiro, bonito não pode dizer, mas arrumadinho. E está em santidade. Vai aguentar. Carioca, tá lá. Vai aguentar, irmão? Ser homem, mulher, casado, já tem um ciclo de amizade, percebe? Se você se converte, aquilo já não entra mais em você. E você tem que dizer, tem que largar, mas são meus amigos, como é que eu faço? Não é o pastor que está dizendo se afasta, é o Espírito Santo que vai dizendo, vai tomando outro lugarzinho que aí não dá mais. Vai pagar o preço? Vai aguentar? Vai aguentar o preço de ser cristão? Vai aguentar o preço de deixar na reunião com os amigos para abrir a Bíblia, para ler a Bíblia? Vai pagar o preço de muitas vezes você fechar a porta do quarto, dobrar o joelho para orar e não escutar nada? Nada. Vai aguentar o tranco
de dizer, eu digo não aos prazeres da minha carne, e a partir de hoje eu quero ver os prazeres de Deus para a minha vida, os planos, os propósitos, os objetivos de Deus para a minha vida. Eu vou dizer não para a minha carne, vai aguentar o tranco, varão. Eu namorei a minha esposa 9 meses, e nós conseguimos 9 meses de santidade, sem um tocar no outro, podemos casar dizendo, conseguimos. Eu falo para um amigo meu isso que não é cristão, ele fala, você é louco, para não me chamar de outra coisa. 9 meses sem tocar na tua mulher, o que ela tinha? Qual era o problema que ela tinha? Tinha chulé? Digo, não, ela tinha o Espírito Santo na vida dela, e eu resolvi pagar o preço. Vai aguentar o tranco? De muitas vezes você fazer uma coisa errada, o teu líder de base, o teu pastor, você está falando assim, cara, você está errado. Vai aguentar o tranco? Se você aguentar o tranco, bem-vindo. Esse é o reino de Deus. E sabe o que é o mais louco? É você abandonar tudo que você fazia antes. Você sacrificar por tudo aquilo. Você dobrar o joelho por um Deus que você nunca viu. E cada dia mais amar esse cara. E cada dia mais ser apaixonado por ele. O mundo não entende essas coisas. E sabe por que o diabo pergunta, vai sacrificar por ele? Pergunte por quê? Porque ele não conseguiu fazer isso. Porque ele não conseguiu dobrar o joelho para esse Deus, e por isso ele foi expulso. Então ele pergunta, tu vai conseguir sacrificar por ele? Como? Eu não consegui. Mas eu consigo, porque eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu quero profetizar uma coisa da tua vida em nome de Jesus. Se você chegou aqui meio termo, meio pé no mundo, meio pé na igreja, eu quero profetizar sobre a tua vida em nome de Jesus. Vale a pena se sacrificar por esse Deus. Vale a pena pagar o preço por esse Deus. Vale a pena, porque não existe coisa melhor no mundo do que viver essa loucura que é o reino de Deus. E quinta e última pergunta. Renascerão do pó? Renascerão do pó? Renascerão do pó. E eu acho que quando o capeta faz essa última pergunta, se tu sabe a Bíblia, irmão, ele já faz a pergunta assim: renascerão do pó? Porque sabe que vem chumbo grosso. Olha o texto comigo. Vem comigo. Verso 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhes a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões e de pó das pedras que foram queimadas? E eu começo a pregação aqui em nome de Jesus. Esse final, essa quinta pergunta. A primeira coisa, na verdade a última coisa que o diabo quer que aconteça contigo é que você renasça como a Fran renasceu. Que você renasça como eu renasci no dia 7 de setembro de 1997. A última coisa que o diabo quer é que você diga, eu morro para mim e decido nascer para ele. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Ele pergunta, vai nascer de novo? Vou nascer de novo. Já nasci de novo. E você que já nasceu de novo, recebe a bênção de Deus para a tua vida em nome de Jesus. Agora ele cita algo profundo que muita gente não pegou nesse texto. Renascerão acaso dos montes de pó das pedras que foram queimadas? Repita comigo, pedras queimadas. Ele está falando de pedras que foram queimadas quando Jerusalém foi destruída. E essas pedras estão embaixo do pó. Elas estão enterradas. São pedras queimadas que estão enterradas, olha o texto.
renascerão dos montes do pó e das pedras queimadas? São pedras que foram queimadas pelo fogo e que estão enterradas. A minha palavra fala que nós somos pedras vivas. Você é pedra viva, diga amém por isso. Você é pedra de edificação. A palavra fala que somos pedras vivas. Quando fala pedra viva, ele está falando que nós temos utilidades. Agora, o interessante nesse texto é que fala de uma pedra queimada. E o diabo fala: vai renascer do monte do pó essas pedras queimadas? Não tem mais utilidade. Sabe o que significa esse texto? Homens e mulheres que um dia aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O queimado representa a ação do Espírito Santo. Foram cheios do Espírito Santo, que é fogo. Receberam do Espírito Santo. Mas hoje estão enterrados no meio de pó. E sabe o que o diabo pergunta? Vai renascer isso aí? Isso não vai renascer nunca. Isso não vai renascer nunca. Isso aí morreu. Mas ele não sabe o seguinte. Repita comigo: pedras afogueadas são pedras incandescentes. E essas pedras eram pedras que davam movimento ao trono de Deus. Ezequiel capítulo 28, que fala sobre Satanás, fala o seguinte. Eu quero que você acompanhe comigo. Não precisa abrir, amém? Só escute o que eu vou te falar. Ezequiel capítulo de número 28 fala o seguinte. Capítulo 28, verso 14. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, e permanecias no monte santo de Deus, e no brilho das pedras afogueadas andavas. Pedras afogueadas essas, que eu vou para Isaías capítulo de número 14. Vamos falar dessas pedras. Quer ver? Perdão, Isaías 6. O chamamento dele. Isaías 6 vai falar sobre isso. Que ele vai falar no verso 5 do capítulo 6. Então, disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de puros lábios, e que os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Então, verso 6, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, ou uma pedra afogueada, que tirava do altar como tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado está o teu pecado. E se eu vou para Ezequiel capítulo de número 10, eu percebo algo tremendo dessas pedras. Que a função principal de Satanás é enterrar essas pedras. A função principal de Satanás é que essas pedras afogueadas, que sou eu e é você, em nome de Jesus, homens e mulheres incandescentes pelo poder de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, que são luz, porque brasa, pedra afogueada, é uma pedra que brilha do fogo, é uma pedra incandescente, como se fosse um carvão em brasa. Quem já viu um carvão em brasa? Levanta a mão aí, gosta de churrasco, carvão em brasa. Já viu aquele carvão que fica incandescente, que fica pegando fogo? Isso é que nem uma pedra afogueada. Por onde ela passa, ilumina. Aquilo ali é a presença da santidade de Deus. E Ezequiel capítulo 10, verso de número 1, eu vejo tremendo a visão sobre as brasas de fogo de Ezequiel, que ele fala o seguinte: olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles como uma pedra de safira, semelhando a forma de um trono. E falou o homem vestido de linho, dizendo: vai por entre as rodas. Que rodas são essas? As rodas embaixo do trono de Deus. Vai por entre as rodas até debaixo dos querubins, enche as mãos com as pedras afogueadas dentre os querubins e faz o quê? O que está na tua Bíblia aí? Espalha sobre a cidade. Olha o texto. E ele entrou à minha vista. Vai por embaixo do trono nas rodas, no meio dos querubins,
pega com a tua mão essas brasas e lança por toda a cidade. Agora essas pedras queimadas, nós vemos o livro de Neemias, capítulo de número 4, volte para lá, se você não saiu de lá, continue lá. Capítulo de número 4, no verso de número 2, Satanás fala: vão renascer do pó isso aí? Homens e mulheres que tiveram experiências com o Espírito Santo, que tiveram intimidades com Deus, que já foram essas brasas acesas, mas hoje estão enterradas no pó. Estou falando de pedras enterradas. E se você vai na construção de um muro, você percebe que as pedras enterradas são as pedras que dão sustento para o muro ser levantado. Que sabe, homens e mulheres que estão aqui essa noite já foram brasas na mão de Deus, mas hoje são apenas carvão, apagados. Quem sabe um dia já brilharam. Eu não estou falando brilhar do sucesso, porque isso não é brilho para Deus. Eu estou falando brilhar da glória dele, brilhar com as experiências com ele, brilhar com as intimidades com ele, brilhar com o seu trabalho com ele, brilhar daquela forma que as pessoas olhavam para... irmão, você não vai entender isso. Quando Moisés sobe no monte, ele desce, o que é que as pessoas olham para o rosto dele? O que é que vem no rosto dele? Brilho, como pedras incandescentes. O próprio Cristo, quando sobe no monte da transfiguração, que ele desce, quando os discípulos olham para ele, o que enxergam no rosto dele? Brilho, como pedras afogueadas. Quando você já viu alguém falar assim: nossa, o teu rosto parece que está brilhando, como as pedras afogueadas. Homens e mulheres que, quem sabe, de um tempo determinado da sua vida, já foram essas pedras afogueadas. Já foram homens e mulheres que já brilharam da glória de Deus, que um dia na sua caminhada já tiveram aquela intimidade, mas quem sabe pelo dia a dia, pelas decepções, quem sabe por situações, quem sabe por expectativas frustradas, muitas vezes aquela chama se apagou. Estão enterrados. As pedras queimadas, homens e mulheres na experiência com o Espírito Santo. As pedras enterradas, dons e talentos escondidos, enterrados. Mas eu estou falando de igreja mesmo, porque no capítulo de número 4 estão todos reunidos reedificando os muros. É igreja. Eu estou falando com você que está dentro dessa igreja, que está sentado na sua cadeira, e quem sabe quando eu falei isso você sentiu aquele frio e falou: está falando comigo. Porque um dia eu brilhava, porque um dia eu era uma pedra dessa. Só que agora eu estou enterrado. Agora veja a contraposição de Neemias 4 e Ezequiel 10. Neemias 4, as pedras estão enterradas. Ezequiel 10, pega as pedras e lança por toda a cidade. O teu lugar é na cidade brilhando. Ei! O teu lugar é na cidade brilhando. Mas quem sabe hoje você está enterrado no pó. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar. Tem Neemias nesse lugar, que vai arrancar essas pedras lá de baixo. E vai dizer: essa pedra vai voltar a brilhar. E como diz a música do nosso pastor Lu, vou brilhar e todos vão ver a tua luz em mim. Comecei, e não foi em vão, que eu comecei a pregação falando de uma nova voz que vai ser levantada na cidade. Um novo mover que vai ser levantado na cidade. Sabe quem vai ser o homem e a mulher agindo esse mover? Vão ser as pedras afogueadas, que o Espírito Santo vai pegar lá no meio das rodas e vai fazer assim, Floripa. Deixa eu fazer uma pergunta: tem pedra afogueada aqui ou não tem? Tem pedra afogueada aqui ou não tem? Agora eu quero fazer um teste do lado de cá, vamos ver. Tem pedra afogueada aqui ou não tem? Tem pedra afogueada aqui ou não tem? Dá uma chance para vocês.
Tem pedra afogueada aqui? Para os dois lados. Tem pedra afogueada aqui? Deus está procurando pedras afogueadas para lançar na cidade. E sabe o que essas pedras vão fazer na cidade? Incendiar a cidade. E sabe o que é a tipificação do incendiar? Avivar a cidade. Agora perceba uma coisa, perceba o texto. O Espírito Santo está me levando lá para Ezequiel. Estou seguindo ele. Deus podia ter falado para Ezequiel: Ezequiel, vou mandar uma miríade de anjos lá embaixo e vai pegar fogo o negócio. Ezequiel, pega as pedras. Porque para trazer avivamento eu não preciso de anjo. Eu não preciso de querubim, eu não preciso de serafim. Eu preciso de pedras. Eu preciso de pedras afogueadas. Eu preciso de homens e mulheres que estejam brilhando em Deus. Eu preciso de homens e mulheres que tomem posicionamento e entendam que vão ser lançados pela cidade para incendiar a cidade em nome de Jesus. Agora quem sabe você já foi uma pedra dessa. E quem sabe você virou carvão. Você um dia já foi incandescente. Você um dia já foi fogo. Você um dia já foi uma pedra afogueada dessa que quando o pessoal te via, o bicho pegava. A coisa era feia para o capeta. Mas hoje, você é só um carvão. Quando o Espírito Santo olha para você, vê só a lembrança de um dia, você já foi algo. Mas hoje, você não é esse algo. Eu ia pregar 9 versículos, 10. Parei no segundo. Porque o Espírito Santo está falando fortemente aqui. Porque Ele está me dando uma visão essa noite. Muitos carvões aqui. Só que Ele manda dizer que aqui na frente tem um altar de incenso. E sabe o que o carvão precisa para voltar a ser brasa? Só de fogo. Deixa eu fazer uma pergunta essa noite. Você quer ser incendiado pelo poder de Deus? Você quer voltar a ser brasa? Você quer voltar a ser pedra incandescente? Eu quero que você avalie o teu coração. Eu quero que você avalie você mesmo. Você sabe. Eu não estou aqui para te julgar. Você sabe. O Espírito Santo está mandando falar sobre isso. Você sabe. Assim como foi com Ezequiel. Se você estiver sentindo 10% do que eu estou sentindo em cima desse altar, assim como ele falou para Ezequiel, e assim como foi com Neemias, que aquelas pedras foram essenciais para a reedificação dos muros, Deus está dizendo que para essa cidade precisa de pedras afogueadas. E Deus está oferecendo fogo essa noite. Ele não quer te oferecer, ele não quer te derramar uma bênção material, Ele quer te derramar fogo. Quem já foi batizado nas águas, levante a sua mão. Vou falar uma coisa para você que eu quero que você pense. Existem 3 batismos na Bíblia. 3. O batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo e o batismo com fogo. Não é o mesmo o Espírito Santo e no fogo. Não é o mesmo. São 2 batismos diferentes. 3 tipos de batismo. Se você trabalha no ramo de saúde, ou se você trabalha no salão de beleza, você entende que tem coisas que a água não lava. Precisa da estufa. Porque só vai ser purificada no calor. Se você trabalha com medicina, você sabe que se você for fazer uma cirurgia, não basta lavar o bisturi na água. Você tem que botar o bisturi na estufa, para que ele seja purificado. Se você já foi batizado nas águas, meu amado, eu quero dizer para você que o Espírito Santo quer fazer obra completa hoje. Ele quer esterilizar e purificar tudo aquilo que ainda não saiu. Porque você lava, você é purificado, mas com o teu dia a dia, você volta a se sujar. Mas essa noite, o Espírito Santo está aqui para batizar com fogo, para esterilizar a tua vida e para te encandecer novamente. Eu quero que você feche a tua Bíblia.
Eu quero chamar os músicos aqui.